Olá, hoje nós estamos fazendo uma cava raglan. Cava raglan é uma cava bastante comum, usada principalmente quando você não tem a medida exata da pessoa, medida de ombro, por exemplo. Para você fazer uma manga posta, você precisa ter a medida de ombro, para que não fique nem caindo, nem muito apertada. Já uma manga raglan não precisa desse tipo de medida e veste muito bem o ombro, seja de uma pessoa musculosa, seja de uma pessoa meio esquálida. Aqui nós fizemos as costas. Fizemos 16 diminuições nas costas. É uma blusa fictícia, não é uma encomenda. Então, eu coloquei uma medida fictícia de 90 de quadril, coloquei 120 pontos, teci uma barra de 20, mais 166 carreiras até chegar na altura da cava. E fui fazendo diminuições, sempre com o transportador de 3 e 2, porque o meu transportador maior, que é o de 6 por 4, ele está pegando uma das agulhas aqui, está pegando a linha, então ele ia me dar problema. Mas se você tem um transportador grande e quiser usar também, pode usar à vontade, que facilita mais o trabalho. Eu fiz diminuições a cada 6 carreiras. Também poderia ser feito diminuições a cada 2 carreiras apenas de 1 ponto, que ele ficaria uma linha bem bonita, bem definida. Mas eu costumo, para adultos, fazer mais a cada 6 carreiras. Um dos motivos é porque o trabalho rende mais. Porque a cada 2 carreiras você parar e fazer diminuições, trabalho é muito mais demorado. Então, acostumei desde o princípio a fazer uma distância de 6 carreiras, uma diminuição. Nesse trabalho, como eu tinha pouco ponto, 120 é pouco ponto, e eu precisava deixar uns pontos em cima, suficiente para encobrir a parte de trás do pescoço, né? Então, eu não pude fazer diminuições de 3, e 3, e 3, e 3. Eu tive que fazer de 3, uma diminuição, a outra de 2, a outra de 3, intercalando. Uma eu diminuía 2 pontos e a outra 3 pontos. Uma 2 e uma 3. Concluí a parte das costas, que eu preciso sempre fazer por primeiro para saber a quantia de diminuições que eu vou precisar calcular agora na manga e depois para frente também a quantia de diminuições é necessária. Fiz uma manga agora com 64 pontos de início, uma barrinha de 24 carreiras, aumentei logo após o punho 6 pontos, 3 de cada lado, aumento interno para dar um aumento maior de punho para trabalho. Ele fica mais, acomoda melhor a blusa. E depois fui fazendo aumentos na lateral a cada 8 carreiras. Aumentava 1 ponto. Simplesmente o aumento lateral, nesse caso, eu puxo a agulha para o trabalho e ela pega o ponto e continua. Cheguei em 176 carreiras, com 108 pontos. Agora é a hora do cálculo. Eu sei que eu tenho 16 diminuições. E eu sei que eu vou precisar fazer 15 diminuições, pelo menos, porque a curvatura do pescoço começa na manga, não só na frente. Então, com 15 diminuições, eu vou precisar começar essa curvatura. Eu deixo sempre uma diminuição para ser feita na curvatura. Então, não vão ser 16 diminuições na manga e reto. Não, eu faço 15, deixo em suspenso e depois faço mais uma diminuição, arredondando a forma do pescoço, certo? Mas, para o cálculo, eu vou precisar desses 16. Pego um borrador limpo. Faço o seguinte cálculo. Eu tenho 108 pontos. Eu tenho que fazer 16 diminuições. Eu posso, e vou ter que deixar também alguns pontos na altura do decote, nessa altura da curvatura.
no mínimo 20 pontos. Muito menos que isso para adulto não é muito bom. Para criança, já 20 pontos é um tanto pequeno. Para adulto, para mais de 25 pontos. Então, 108 menos uns 25, ou menos 28, vamos dizer, que já aí a conta dá mais certo. 108 menos 28, com 80 pontos, que chegue esse cálculo que eu vou fazer a 80 pontos, já está ótimo para mim. Que cálculo é esse? Posso fazer uma conta de multiplicação. 16 diminuições vezes 6. O que é esse 6? 3 agulhas de cada lado para diminuir. Então, diminuo 3 aqui, são 6 pontos diminuídos de cada vez, certo? Vamos ver se eu consigo fazer assim. 6 vezes 6, 36, 9. Passou dos 80. Eu vou ter que diminuir. Vamos tentar para 5. 5 vezes 6. E deu certinho. 16 diminuições vezes 5 dá 80 pontos. Exatamente uma quantia razoável para eu deixar no final, para eu diminuir, que deixe no final sobrando mais de 20 agulhas para o arredondado. Muito bem. O que são essas 5 aqui? 5 são uma diminuição numa vez, eu faço 3 de cada lado, 3 de um lado, 3 do outro. Faço 6 carreiras. Depois, ao invés de diminuir de 3 pontos, eu diminuo de 2. É o mesmo caso que nós fizemos nas costas. Eu fiz uma de 3, uma de 2, uma de 3 e uma de 2. Dos dois lados eu ia fazendo assim, uma de 3, uma de 2. E assim deu essa quantia de diminuições. A manga vai seguir o mesmo ritmo. E o desenho vai ficar até bem parecido. Parecido não, bem igual. Dá para sentir no dedo a diferença, caso você não lembre, será que eu fiz de 2 ou de 3? Dá para sentir no dedo a diferença de uma com mais pontos acumulados e a outra com menos. Então, eu vou fazendo diminuições até conseguir chegar na 15ª diminuição para essa blusa aqui, certo? Eu vou chegar lá e mostro para você. Então, cheguei em 15 diminuições. Essa é a 15ª. Agora é hora de começar a subir para fazer a 16ª e, consequentemente, aquela curvinha. Na parte da frente, vou dizer que a parte da frente seja a esquerda. Eu vou deixar os pontos em suspenso. Primeiro eu conto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 agulhas que vou precisar para fazer a curvinha e a outra diminuição. Então, as outras agulhas em suspenso, que são 10, 12, 14, 16, 18 agulhas em suspenso. Para essa blusa, não vou dizer que em outra blusa vai ser a mesma coisa, por isso que cada conta é para uma manga, não para uma blusa, para uma peça, não para todas. Venho com o carro para a esquerda, ergo um ponto em suspenso. Novamente, porque aqui nós temos que fazer mais uma diminuição. Então, eu tive que fazer 6 carreiras de novo. E, opa, errei. Faço a diminuição normal de 3 agulhas. Continuo vindo com o carro para a esquerda, porque eu vou precisar, além dessa diminuição, mais 6 carreiras. E agora, tiro o carro do suspenso e passo uma carreira. Essas agulhas que nós fomos erguendo formam o arredondadinho para o pescoço. Essa que foi feita a 15ª vai ser para o lado da frente e a outra da direita vai ser para o lado das costas, porque essa é a primeira manga que eu fiz. A próxima manga vai ser o contrário. Costas para a esquerda, frente para a direita. Feito isso, tiro com linha de outra cor.
Por que que eu tiro com linha de outra cor e não remalho? Porque às vezes o acabamento você pode voltar as agulhas para a máquina para fazer um acabamento na máquina só. Não precisa ser um acabamento grudado, colocado com tubular ou com simplesmente a barrinha costurado depois. Eu só tiro com linha de outra cor para decidir que tipo de gola eu vou fazer depois, se não tem um pedido ainda a respeito, certo? Essa curvinha acomoda o pescoço e já me dá mais uma diminuição na parte das costas. Bom, eu costumo costurar as blusas, quando a pessoa não me pede nada, eu costumo costurar o direito, sendo o direito, o tecido, essa aqui é a parte do direito, e eu deixando a blusa para o direito. Mas ela também fica bonita se for costurada no avesso. Olha que detalhe interessante que forma a diminuição. Não é? Fica bonito, fica diferente. Só que se a pessoa não pediu no avesso a blusa costurada e você faz, ela pode achar estranho. Nossa, eu vou usar a blusa no avesso? Parece que estou vestindo a blusa ao contrário. Aí te faz desmanchar a costura. Então, pergunta. Mas, de um modo geral, eu faço o direito sendo direito mesmo. Só que tem essa possibilidade aqui também. Ok? Para costurar. Costas e o ladinho que foi feita a 16ª. Eu coloco as duas diminuições se encaixando e começo a costurar não exatamente aqui, onde fiz a diminuição. Eu costuro um pouquinho, começo a costura da cava um pouquinho mais para baixo, para que depois de virada, quando eu enxergar, a primeira diminuição já não fica tão estranha quanto se você começasse a costurar aqui. Ela fica um maçaroco, porque aqui vai encontrar também a parte da costura lateral da frente e da própria manga. Então, começo sempre um dedinho ou 1,5 cm, porque dedinho é meio estranho, né? 1,5 cm ou 2 para baixo da primeira diminuição. Primeiro eu coloco elas com um alfinete, encaixando, principalmente essa daqui, que vai ser diminuição de 2, combinando com a diminuição de 2 das costas. Coloco para ver se não tem nenhum problema. Elas se encaixam. Ah, alfinetei, não quero usar alfinete, só dou um pontinho em cima, um pontinho embaixo, e faço a costura pelo direito. Oh, quanto fiapo! Faço a costura pelo direito, pegando 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro, 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Como já está com aquele pontinho lá em cima firmando, eu não vou ter um deslizamento, uma diminuição na metade da outra diminuição, porque isso ficaria bem feio. É melhor encaixá-las, que elas fiquem coincidindo. E não nessa carreira que nós fizemos a diminuição. Nós já demos 2 agulhas para facilitar a costura. Ela forma no final um desenho bem bonito, bem interessante. Ok? Essa foi a manga sendo feita. O próximo vídeo vai ser a frente. A frente com a decote redondo, para ele se encaixar nesse ladinho de cá da manga que nós fizemos agora. Certo? Bom trabalho!